Uma boa noite, comunidade. Boa noite àqueles que eu não cumprimentei. Boa noite a você que nos assiste também, pelo YouTube. Uma alegria poder estar aqui mais uma noite para compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. E eu quero convidar cada um de nós que tem a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia, para abrir no Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Nós temos esse tema, a esperança em Jesus. E esse texto previsto para hoje, João 14, versículo, a partir do 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e levarei, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Até aqui o nosso texto. Ouvindo essa canção, Descansarei, consegui conectar de uma forma muito boa. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também zerrei, descansarei, pois sei que és Deus. E essa palavra para nós hoje: não se perturbe o coração de vocês, apesar da tempestade. Tem um relato muito bonito no livro Confissões, de Santo Agostinho. Ele conta os últimos dias de sua mãe, Mônica, uma mulher cristã que orou por muito tempo pela conversão do seu filho. E ela também, esse filho que viveu, Agostinho viveu por muito tempo longe da fé cristã, ele buscava respostas em muitos outros lugares, até que finalmente ele foi alcançado por Cristo. E pouco tempo depois da conversão de Agostinho, a sua mãe, ela adoeceu. Ela estava longe da sua terra, que ela havia nascido, longe do lugar onde ela talvez imaginasse ser sepultada. E naquele momento, os seus filhos, eles ficaram preocupados, pensaram no sepultamento, pensaram na distância da casa, naquilo que normalmente vai pesando quando alguém está perto do fim. Mas a Mônica, diante da morte, ela não se desesperou. Diante da tempestade que estava diante dela, ela não se desesperou e ela disse, do texto ela diz assim: sepultem esse corpo em qualquer lugar e não se preocupem mais com ele. Peço apenas que se lembre de mim diante do altar do Senhor,
onde quer que estejam. E aí ela diz, o texto diz, e tendo-nos exposto o seu pensamento com as palavras que pôde, calou-se, sua moléstia agravou-se e suas dores aumentaram, né? Ela pediu que os filhos a lembrassem dela. O seu corpo, pouco importa onde seria sepultado. Em outras palavras, a esperança dessa mulher não estava mais agora no lugar da sua sepultura, nem nas seguranças que ela tinha na sua vida, ou né, algo do tipo, mas a sua segurança e a sua esperança estava em Deus. Ela sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Naquele momento de dor, ela descansou. Isso é impactante para nós. É relevante para a nossa vida de fé. Quando a nossa fé está firmada no Cristo, vivo, verdadeiro, até as últimas palavras também carregam esperança. Carregam esperança para os outros, para nós. A Mônica, ela não fala como alguém que não sabia para onde ia. Ela não termina a sua vida presa ao medo, mas ela aponta para Jesus. Ela aponta para a fé, ela aponta para a esperança da vida eterna. Chegar ao fim de uma trajetória sempre nos faz pensar também e nos faz prestar mais atenção nas últimas palavras daquela pessoa. Quando alguém está encerrando uma caminhada importante, né? Aquilo que a pessoa fala e o que ela costuma dizer no final carrega até um peso, e carrega um peso. A gente pôde experimentar isso durante a assembleia, onde o Andrés, ele saiu da presidência, agora o Marcos assumiu. Ele também trouxe palavras impactantes da sua caminhada, enquanto estava como presidente, das suas dificuldades, juntamente com o Carlos Kunz, que é o nosso diretor. E quanto isso foi impactante. Ouvir ele naquele momento, expressando. E esse é um momento também importante. E isso acontece exatamente aqui também em João 14. Jesus, aqui a gente volta um pouco no tempo. Na última pregação nós estivemos em Atos, onde Jesus ascende aos céus, e ele também fala, né, aos seus discípulos que ele vai enviar o Espírito Santo. Mas esse texto a gente volta, e aqui é um discurso de despedida, antes da cruz ainda. Esse texto faz parte desses discursos de despedida de Jesus. E Jesus está anunciando a sua ausência. Ele vai embora. E isso provoca para os seus discípulos uma sensação de medo. Uma sensação de medo. Poxa, nosso mestre está indo embora. Uma inquietude, uma perturbação. Jesus está caminhando para a cruz. Está perto do seu momento decisivo ali, sua missão. Ele sabe do sofrimento diante dele. E muitas situações poderiam abalar o coração desses discípulos. E foi na mesa, capítulo anterior, João 13, que Jesus também ficou perturbado em espírito ao anunciar que haveria um traidor entre eles. Foi nessa mesma comunhão que Jesus anunciou que também Pedro negaria. João 13, 38. Mas o que fica evidente é que os discípulos ficaram abalados, perturbados, porque eles não conseguiam imaginar a vida sem a presença física de Jesus. Os discípulos, eles só conseguiam ver aquilo que era terreno. Eles não conheciam o caminho para reencontrá-lo. Como então preencher esse vazio da não presença de Jesus? A conversa com os seus discípulos contém uma palavra de consolo contra a tristeza, né, que será causada pela futura ausência de Jesus, e uma palavra de confiança de que a fé em Deus e em Jesus é a única possibilidade de superar esses vazios. E também aquilo que nos abala diante das nossas situações, e encontrar o caminho que leva a Deus. Tomé, versículo 5, Tomé era o conhecido por aquele que duvidou, né? Vocês lembram disso?
Ele duvidou da ressurreição mais adiante em João 20. E ele pergunta para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? O Tomé, ele sempre tinha questionamentos assim, né? Perguntas importantes também para nós. Talvez essa seja a minha, talvez seja a sua pergunta. Qual é o caminho? Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Qual é o caminho? Nesse mundo, né, onde muitas verdades bíblicas estão sendo questionadas, de fato, a Escritura é questionada a todo momento, inclusive a respeito da exclusividade do caminho de Deus, porque se a gente for ouvir de qualquer pessoa aí que segue outra religião, todos os caminhos levam a Deus. Você já viu essa frase? Todos os caminhos levam a Deus. Nossa religião está sendo bombardeada desses questionamentos. E como é que a gente pode ter certeza de que nossa jornada está na direção certa? A gente está vendo a trajetória do Filho de Deus. Esse é o nosso tema. A resposta de Jesus, ela contém uma orientação firme também para nós, segura. Anula qualquer espécie de relativismo. A gente vive numa sociedade relativista, né? Não existe uma verdade única, né? Tudo é a sua verdade é condizente, a tua verdade, a minha verdade. O que eu acredito é verdade. O que ele acredita também, né? Cada um com a sua verdade. Um mundo relativista. Mas aqui a resposta de Jesus anula esse relativismo a respeito do caminho que conduz a Deus. E no versículo 6, Jesus responde não apenas para Tomé, mas para todos os discípulos e também para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus anula com essa frase, com essa palavra dele, o eu sou de Jesus. Ele é repleto de convicção, de certeza. Ele não indica somente um caminho distante dele para chegar ao Pai, porque nós jamais chegaríamos ao Pai por qualquer outra alternativa, senão por Jesus. Mas Jesus, ele aponta para si mesmo, como a única possibilidade de nós encontrarmos a Deus. No entanto, mesmo na presença de Jesus, para os discípulos ainda faltava algo essencial. Para entender o significado das suas palavras, suas ações, o que Jesus estava fazendo naquele momento, faltava a esses discípulos entendimento e firmeza em Jesus. Por isso, no versículo 7, Jesus acrescentou uma condição para esse entendimento. Acompanhem comigo. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. O conhecimento e o entendimento a respeito das palavras de Jesus sobre o caminho que conduz a Deus se dão pela fé. Somente dessa forma eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Também compreenderiam que o Pai, né, ele se manifesta no Filho. No entanto, Felipe, ele responde e acrescenta mais uma pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor, mostra-nos Pai, e isso nos basta. Eu acredito que quando Jesus ouviu essa palavra, ele ficou indignado. Eu estou falando aqui, parece que não é claro o suficiente. Não é claro o suficiente que quem me vê, vê o Pai. Eu estou aqui. Eu sou a figura do Pai. E tanto que Jesus responde: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Poxa vida. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai, se eu estou aqui? E essa resposta também está no versículo 11, que diz:
creiam em mim. Creiam em mim. Para superar esse abalo do coração deles em virtude da ausência de Cristo, ele aconselha os seus discípulos a crerem nele. Creiam em mim. Só a partir da fé em Cristo é possível entender que as palavras de Jesus não deixam dúvidas. Essas respostas, elas confrontam a reconhecerem seus motivos de fé e coragem. E para toda pessoa que conhece Jesus como seu Senhor, a pergunta pelo caminho aqui está sanada. Não há mais dúvidas ou incertezas. É isso que vai definir a jornada de vida de toda pessoa que conhece e tem fé em Cristo. Não tem mais dúvida. Não deve ter mais dúvida. Porque Jesus, ele se identifica como o caminho, a verdade, a vida, para toda pessoa que crê no seu nome. Não há mais dúvida. O caminho. O que isso significa? Quando Jesus diz que é o caminho, está dizendo que somente através dele é possível conhecer a Deus. Não adianta a gente ir em outro lugar. Não adianta. Nós não vamos conhecer o verdadeiro Deus. Somente através dele é possível conhecer a Deus, o Deus verdadeiro. Somente através dele é possível ser perdoado, ser salvo. É por esse caminho que existe a possibilidade de ter uma habitação no céu, de chegar a Deus. Por meio de Jesus, o véu se rasgou, o caminho se abriu. Somente por Jesus, porque ele é o caminho. E esse caminho é trilhado pela fé em Jesus, somente. Sabemos que a caminhada cristã, ela não é livre de obstáculos, né? A Bíblia, ela vai relatar, não é só a nossa vida, mas diversos personagens bíblicos. Eles também, apesar de optar por Cristo, não viveram uma vida fácil. Os discípulos, praticamente todos martirizados, eles não viveram uma vida fácil. Mas continuaram proclamando do Evangelho, porque isso já mudou a vida deles. Eu lembro de Pedro e João diante do Sinédrio. Apanharam ali, mas depois continuaram pregando, porque nossa boca não pode parar de anunciar aquilo que vimos e ouvimos. A caminhada não vai ser fácil, não é livre de obstáculos. O próprio Cristo, ele foi para Jerusalém e apesar do horizonte da cruz, ele vê que a cruz estava na sua frente, ele sabia o que significava, mesmo assim ele seguiu esse caminho, porque o alvo estava claro. É nesse novo caminho inaugurado por Jesus que Deus se manifesta. Eu lembro de Davi, que Davi testemunhou, muito obrigado, em meio a situações bem complicadas da sua vida. Em 2 Samuel 22, nos versículos 2 e depois no 31 e 33, ele afirma: guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Esse é o Deus, e versículo 31 e até o 33 de 2 Samuel 22, se você quiser acompanhar, este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. É Deus, é somente por Deus. E Davi lembra a cada um de nós: não cometi a perversidade de afastar-me de Deus. Mas a gente comete essa perversidade muitas vezes, de nos afastarmos da palavra dele, anunciada, de não vir estar em comunidade, em comunhão com os irmãos. Pergunta para nós é: alguma vez em sua vida você já pensou em desistir do caminho devido a situações difíceis que você enfrentou? Gente, eu sou humano. Eu também já pensei. Apesar de ser missionário, isso não me deixa num patamar maior. Estou mais abençoado, mais próximo de Deus, ou algo do tipo. Não.
a gente duvida. Assim como Tomé, a gente não enxerga. Senhor, como é que... Não sabemos para onde vais, como então a gente pode saber o caminho? E Jesus estava na frente dele. A gente duvida. A gente também pensa em desistir, e isso é a caminhada. No Salmo 37:5 existe também um convite para nós descansarmos no Senhor. Enquanto estamos trilhando esse caminho, o Salmo diz, ele é conhecido, diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Nesse caminho, ele promete estar conosco. Ele promete jamais deixar você sozinho. É nesse caminho que ele nos acompanha, né? Como nós vimos dos discípulos de Jesus. É ali que ele vai disciplinando, ouvindo, nos fortalece, nos dá esperança. É nesse caminho que nós encontramos sentido. Contra todos os vazios, abalos que surgem, todas as dúvidas, é nesse caminho que nós temos a paz com Deus. A paz que excede todo o entendimento. Longe dele, nada disso é possível. Portanto, é nesse caminho que nós encontramos também ali verdade e a vida. É isso que Jesus fala. Verdade, porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus está falando dele mesmo. A verdade a qual Jesus se refere é a sua própria revelação, a revelação de Deus. Porque Jesus, ele abre a cortina de quem é Deus para nós. É só por meio de Jesus que a gente consegue conhecer quem é Deus. Não tem outro caminho. Jesus, ele abre essa cortina e a gente consegue perceber quem é o Pai. Quem é o Pai? Nisso, ele também revela quem nós somos diante desse Deus. E ao revelar nós como pecadores, ele pode nos libertar também desse peso do pecado. A verdade sobre Deus, ela nos torna sóbrios. Conseguimos discernir também sobre as outras verdades. Porque a gente conhece a verdade, agora a gente pode não cair no engano. Não cair nas falsas histórias. Não cair na palavra de falsos profetas, de pessoas que se dizem cristãs, mas trazem palavra de morte e não de vida. Existem outras verdades, mas não sobre o Pai, mas não sobre Deus. Existem outras verdades, mas não sobre o Pai. Mateus 11, 27-28, vai dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso. Mateus 11, 27-28. As outras verdades que nós vemos por aí, os outros caminhos, nos mostram verdades, mas a verdade que Cristo diz e nos traz, nos liberta e também nos dá descanso. Quer encontrar descanso? Aqui nós temos descanso. Essa palavra de Jesus nos fornece e nos dá paz, nos dá entendimento. Porque também é nesse caminho e nessa verdade que nós encontramos a vida. O texto de 1 João 5, 11-12 diz: e esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu fico pensando assim, é mais claro que isso aqui. Só Jesus está aqui na nossa frente, que ele estava lá para os discípulos. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
claro e objetivo. Sem Cristo não há a possibilidade da salvação e da vida eterna. Não há. E aí o versículo 20, também desse mesmo capítulo de 1 João 5, ele afirma: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus nos deu o entendimento, e Ele dá o entendimento para nós, de saber quem é Jesus, de saber quem é o Pai, por meio do seu Filho. E ao responder a Tomé e a Filipe, Jesus ele inclui todas as pessoas que creem em seu nome. Deus ele faz um chamado a cada um de nós, basta nos entregarmos a Ele, confiarmos nele, confiarmos que Ele está cuidando das coisas, confiar, assim como nós cantamos, né, que a resposta certa vem dele, a resposta certa vem de ti. Ele está preparando, Ele nos dá essa esperança de uma habitação eterna. E enquanto caminhamos com Ele, nós temos esse alvo. Nós temos esse alvo, nós participamos da sua missão. Tem um texto, uma frase de Lutero que diz: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem meu guia. E a pergunta para nós: você conhece quem guia o teu caminho? Você conhece quem guia o teu caminho? A Mônica, a mãe de Agostinho, ela conhecia quem era o guia dela. Ela sabia para onde ia. Ela sabia que o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte não deve nos assustar, porque a esperança que Jesus nos dá é que diante da morte, a morte ele já venceu. A morte ele venceu. Basta confiarmos e seguirmos nesse caminho que Ele abriu para nós. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem meu guia. Conheço bem meu guia. Você conhece quem guia o seu caminho? Essa palavra para nós, talvez hoje você esteja com o teu coração perturbado, tu não conheça ainda o teu guia, está tudo bem. O Senhor está aqui te oferecendo uma possibilidade de crer no seu nome. Talvez você esteja cansado, inseguro, não sei, ansioso, com medo do futuro, com medo de perder todas as coisas, perder alguém importante para você, com lutas dentro de casa. Jesus ele traz isso para nós. Não se perturbe o seu coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Isso é um convite. Convite para que Jesus nos faz. Não para ficar tudo bem, não é uma falsa esperança, mas é uma verdadeira esperança. Creiam em mim. Não se perturbe o vosso coração. O chamado para crer. Porque Ele já abriu o caminho. Ele já preparou um lugar. E por isso a nossa esperança não termina no túmulo de Jesus, a esperança cristã termina e ao mesmo tempo começa na vida eterna com Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos compreender essa palavra que Ele nos traz, que possamos refletir durante essa semana. Amém? Baixa a tua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, porque Tu és bom. Te louvamos, Senhor, porque Tu nos traz uma palavra de consolo, em meio a tanto turbilhão, tantas coisas nas nossas vidas. Muitas vezes nós duvidamos do Teu agir, duvidamos que Tu podes fazer alguma coisa. Quando olhamos para o sofrimento
quando olhamos para momentos onde Tu esconde a Tua presença e não vemos claramente que Tu estás agindo, nós duvidamos. Nós não sabemos o que fazer nesses momentos. Mas, Senhor, Tu nos chama a nos aproximarmos de Ti. E assim como depois Tu fez com Tomé, Tu nos chama a olhar as Tuas feridas, Tu nos chama a tocar e perceber que Tu estás aqui. Tu prometeu também nos levar para um lugar seguro. Tu prometeu, Senhor Jesus, morada. Tu prometeu, Senhor, preparar um lugar, voltar e levar cada um de nós que cremos no Teu nome. Senhor Jesus, que Tu possas acalmar o nosso coração diante dessas tempestades. Possa acalmar o nosso coração diante dessas angústias, diante dessas tantas dúvidas que temos, Senhor Jesus. E nos dá o descanso. Nos dá o descanso necessário, Pai. E também continua se revelando para cada um de nós. Continua se revelando, Pai. Continua sendo o nosso guia em meio a esse caminho. Que possamos conhecer a Ti, Senhor. Conhecer cada vez mais profundamente. Não andar no raso, mas aprofundar a caminhada contigo. Nós Te agradecemos e Te louvamos, porque a Tua palavra é poderosa e nos sustenta nesse caminho. Não se afasta de nós, Senhor Jesus. Te agradecemos, Te louvamos, porque Tu és o nosso Deus, nosso Salvador. Amém.